Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, 8 de fevereiro, quarta-feira da quinta semana do tempo comum, a igreja faz memória de São Jerônimo e Santa Baquita. As leituras que a igreja nos oferece hoje é do livro do Gênesis, capítulo 2. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra e nenhuma erva dos campos, pois tinha ainda crescido. Porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelara. O Senhor Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden, para o cultivar e o guardar. O Senhor Deus deu ao homem este mandamento: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, terás que morrer. Então esse é o relato da leitura de hoje, justamente do como iniciou o pecado, né? Então aqui a gente vê a desobediência de Adão, né? A sua curiosidade, aqui a gente pode ver toda uma leitura de Adão e Eva, um que conduziu o outro, enfim. Mas a leitura de hoje traz, sobretudo, a nossa escuta e a nossa obediência a Deus, que muitas vezes ela não é ajustada. Aqui o Senhor disse a Adão, né, você pode comer de tudo, menos da árvore do bem e do mal. E quantas vezes o Senhor nos diz, ou os nossos responsáveis, até nosso pai e mãe diz, olha, isso não é bom. E na nossa desobediência, na nossa falta de escuta, nós caímos no pecado, nós erramos. Como diz os nossos pais, nós quebramos a cara porque nós não obedecemos e nós não escutamos. Então hoje, como verdadeiros homens e mulheres de Deus cristãos, devemos mais ainda nos colocar nessa boa escuta de Deus e de fato entrarmos nessa verdadeira obediência, porque a falta de obediência, o pecado nos leva à morte. E aqui a palavra vai dizer, se comeres, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, se comeres dela, terás que morrer. Aqui não é tanto a morte física, mas é a morte da nossa alma. Quando nós desobedecemos, nós matamos a nossa alma, porque nós ferimos o coração de Deus. Então, peçamos ao Senhor, ao longo deste dia, de não ferir o seu coração, mas de sermos verdadeiros homens e mulheres obedientes à sua voz. O salmo de hoje, o salmo 103. Bendize ao Senhor a minha alma, o Senhor meu Deus, como és grande. Vestido de esplendor e majestade, envolto em luz como no manto. Eles todos esperam de ti, que a seu tempo lhes dê o alimento. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres tua mão e se saciam de bens. Retiras suas respiração e eles expiram. Voltando ao seu pó, envias teu sopro e eles são criados. E assim renovas a face da terra. Então o salmo é essa continuação, ou melhor, essa resposta, né, da primeira leitura, falando já de toda essa criação, sobretudo a criação do homem. E o evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos. E chamando de novo para junto de si a multidão, disse-lhe Jesus: ouve-me todos e entendei. Nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem, isso é o que torna impuro. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. E quando, ao deixar a multidão, entrou numa casa seus discípulos, o interrogaram sobre a parábola. E ele disse-lhe: então, nem vós tendes inteligência? Não entendeis que tudo que vem de fora, entrando do homem, não pode torná-lo impuro? Porque nada disso entra no coração, mas no ventre e vai para a fossa? Assim, ele declara puro todos os alimentos. Ele dizia, o que sai do homem é isso que o torna impuro. Com efeito, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas,
prostituições, roubos, assassínios, adultério, ambições desmedida, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro do homem e o torna impuro. Então, o evangelho de hoje é a continuação, né? Ontem ele se questionava sobre justamente aquilo que era impuro, né? As pessoas que louvavam com os lábios, mas o coração era impuro. E hoje o Senhor que vai dizer, não é o que vem de fora, porque eles falavam das comidas impuras dos alimentos ontem, não é o que vem de fora que torna impuro, mas o que sai do coração do homem. E ele vai dar toda uma lista daquilo que tem de mal no coração do homem, que é isso que o torna impuro. Então, o evangelho de hoje é uma reflexão para a nossa confissão, né? O que é que está impuro dentro do nosso coração. E aqui ele vai dizer, né? Prostituição, roubo, assassínio, adultério, ambições, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez, tantos pecados, tantas coisas impuras saem do coração do homem e o Senhor vai dizer, é isso que torna o homem impuro, não é aquilo que nós absorvemos. E ele até usa uma palavra pejorativa, né? Daquilo que nós absorvemos, sai, né? Pela fossa. Mas aquilo que há dentro do nosso coração, aquilo que habita na intimidade do nosso ser, no cerne da nossa alma, isso sim, se não for purificado, torna impuro a nossa alma e nós devolvemos, né, isso ao outro. Então, o evangelho de hoje é esse convite verdadeiramente a uma releitura daquilo que eu absorvo no interior da minha alma e aquilo que eu comunico. Então, eu te convido a se preparar para viver um bom dia de confissão ou ao longo dessa semana, através dessa palavra do evangelho. Se você não sabe quais pecados você tem, se você não sabe o que é impuro dentro de ti, lê esse evangelho e faz um verdadeiro exame de consciência para uma boa confissão. Como eu falei, hoje a igreja, né, celebra Santa Baquita, que é uma santa padroeira dos escravos e intercessora pelos sequestrados. No Sudão, em 1878, uma menina de 9 anos é surpreendida por 2 homens que toparam-lhe o caminho e apontaram-lhe uma arma. Em seguida, a levavam consigo como se rouba uma galinha de um galinheiro. Naquele dia, como se fosse num pesadelo, a menina africana se esquece tudo, até mesmo o próprio nome, assim como de seus pais com quem morava. Os então mercantes muçulmanos decidem rebatizá-la de Baquita. Eles a chamam de Afortunada. Uma ironia para aquela menina que agora se torna mercadoria humana e passa de mão em mão nos mercados de escravo. Baquita sobreviveu a tudo até que um raio de luz atinge o inferno. Um oficial italiano, Callisto, a compra dos traficantes. Nesse dia, Baquita, afortunada, veste pela primeira vez um vestido, entra numa casa, a porta é fechada e 10 anos de brutalidade indescritível ficaram para trás. O oásis durou 2 anos, quando o italiano, que a trata com carinho, é forçado a repatriar sob a pressão da revolução. Baquita se recordará daquele momento. Ousei pedir-lhes que me levasse à Itália com ele. Callisto aceita em 1884 Baquita, desembarca na península, onde para a pequena ex-escrava um destino inimaginável à espera. Ali ela se tornou amiga e também babá de Alice, a filha mais nova do casal que estava nascendo. Providência de Deus. Como conforme Romanos 8:28, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, em 1888, o casal que a hospedava viajava. Durante 9 meses, Baquita e Alice são confiadas às irmãs Canossianas de Veneza. Ela conhece Jesus, aprende o catecismo e em 9 de janeiro de 1890, Baquita recebe o batismo com o nome de Giuseppina Margherita Fortunata. Na mesma ocasião também recebe o sacramento do crisma e a primeira comunhão. Com 24 anos, em 1893, ela entra no noviciado da Canossianas. 3 anos depois, profere os votos e durante 45 anos foi cozinheira, sacristã e, acima de tudo, uma porteira do convento, onde agia com bondade.
Carinhosamente, ela chamava a Deus como seu patrão, o meu patrão. Ela dizia foi conhecida por muitos pela alegria e pela paz que comunicava. Conta-se que, por Baquita viver no país europeu e em meio à realidade de pessoas de cor de pele branca, as crianças da época a chamavam carinhosamente de Irmã Chocolate. Isso também porque ela distribuía doçuras em sorrisos e atitude. Para todo o convento, um dia de luto quando Josefina Baquita morre, dia 8 de fevereiro de 1947. Por pneumonia. Foi realmente afortunada a sua vida e o dirá ela mesma. Se encontrasse aqueles negreiros que me sequestraram e mesmo aqueles que me torturaram, eu me colocaria de joelhos para beijar as suas mãos, porque se tudo isso não tivesse acontecido, eu não seria agora cristã religiosa. São João Paulo II a canonizou em 1 de outubro de 2000. E Baquita tornou-se então uma santa da família canossiana, congregação fundada por Santa Madalena de Canossa. Então, neste dia, peçamos a intercessão de Santa Baquita, essa mulher que aceitou sofrer, que foi uma escrava, que foi vendida, mas que, por milagre, o Senhor, providencialmente, deu a ela uma família onde ela conheceu o Senhor e no seu coração ela não reteve nenhuma mágoa, nenhum rancor, muito pelo contrário. Graças a essa vida sofrida, ela pôde encontrar o Senhor. Então, peçamos a graça dela de saber, nos momentos difíceis, reconhecer que através dessas situações o Senhor quer nos apresentar a Ele mesmo e nos dar a graça de ter um novo olhar a partir do sofrimento. Que Deus os abençoe.